Estamos aqui no Juventude Prateada do Multiprosa, que é essa plataforma da CDL BH que traz tantos assuntos ligados à longevidade. E hoje, um deles, todos são importantes, mas esse aqui é muito importante porque é muito pedido pelas pessoas. Muita gente me procura para poder saber sobre isso e às vezes eu fico sem saber da resposta sobre essa questão dos idosos, das casas de acolhimento, das ILPIs e do fluxo para chegar até as ILPIs. Por isso a gente está aqui hoje com a Patrícia. A Patrícia vai nos ajudar a entender isso, mas antes disso, a gente vai saber quem é a Patrícia, quem é essa nossa convidada que está aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte para trazer para a gente esses esclarecimentos, né? A gente vai falar sobre isso também, mas a gente está falando das casas de acolhimentos que estão ligadas à rede de Belo Horizonte, né? Isso. Há especificidades para outras cidades, mas também dá para ter uma noção aqui de como funciona. Então, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradeço ao pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte por ceder você para vir nos esclarecer. E queria antes que você falasse para a gente, assim, quem é você, de onde você... Sabe, Globo Repórter? Bom dia, tio Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou Patrícia Carvalho. Eu sou mineira do sul de Minas, de Caldas. Eu adoro saber. É perto de Poços de Caldas, inclusive, né? Exatamente. Eu me criei em Poços de Caldas, mas nasci em Caldas, Minas Gerais, lá no sul de Minas. E há 13 anos eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu vim para trabalhar na prefeitura, né? Servidora de carreira, sou psicóloga, tenho a especialização em administração pública pela Fundação João Pinheiro, sou mestre e doutora em psicologia pela UFMG e atualmente eu sou pós-doutoranda também na UFMG na área de psicologia. Ah, que ótimo! Eu gosto muito quando eu vou fazer uma apresentação de algum evento, as pessoas têm, né, o mestrado, doutorado. Aí eu gosto de falar da titulação não para enaltecer a pessoa, mas para enaltecer o processo, porque é interessante, né? É desgastante, a gente dedica um bom tempo a tudo isso e são pesquisas, são tempos dedicados ao conhecimento. Então eu acho que a gente tem que investir mais no conhecimento, né, das pessoas e adoro conversar com pessoas que têm uma carreira, né, na academia, que buscam conhecimento. Então, isso é muito bom. O meu mestrado é na área de envelhecimento, né? Eu estudo envelhecimento desde 2007. Então, quando a gente ainda estava se preparando para o boom do envelhecimento e a gente estava se preparando aí para a mudança da pirâmide populacional. A gente fazia estudos, projeções para 2025 e 2025 chegou, né? Passou! E aí, depois, então, eu fui me dedicando mais sobre os processos de violência e como que a violência impacta os processos de desenvolvimento humano. Então, é por esse caminho que a minha trajetória se dá, tanto acadêmica, mas também a prática profissional, que há 13 anos eu estou na assistência social de Belo Horizonte, estudando esses diversos assuntos, principalmente ligados à violência e vulnerabilidades. Olha, seria uma nova conversa, né? A gente vai destinar aqui esse espaço para as ILPIs, mas seria uma nova conversa porque também é importante. A gente acha que violência só é a física, né? E tem todo um escopo de violência da pessoa idosa que a gente tem que entender, alertar e mudar, né? É um letramento mesmo de uma sociedade para mudar uma cultura, né? Bom, mas olha só, você está hoje na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte. Quais são as áreas de atuação da secretaria? É uma secretaria ampla, né, de assistência social e direitos humanos. Então, o que vocês fazem? Nós somos divididas em 3 subsecretarias, uma de direitos humanos, uma de assistência social e a de planejamento financeiro, né? A de direitos humanos, ela fica mais por conta, né, das pautas inerentes, né, como a pessoa idosa, criança e adolescente, igualdade racial, a pauta das mulheres, mas a assistência social, ela trabalha especificamente para executar os serviços previstos na Política Nacional de Assistência Social. Então, assim como nós temos o SUS na saúde, a gente tem o SUAS
que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é um sistema nacional, então o que que isso garante? Que em qualquer território nacional, né, do Brasil, nós vamos ter alguns serviços de assistência social de acesso amplo para toda a comunidade, né, para quem dele precisar. Então, basicamente, né, todas as cidades têm o CRAS, que Uhum. seria o Centro de Referência da Assistência Social. E aí, cidades de médio porte já vão ter o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e nós também temos as unidades de acolhimento institucional. E aí a gente tem para todos os ciclos de vida, né? Para pessoa idosa, para criança e adolescente, pessoas com deficiência e para população em situação de rua. Isso tudo entra nesse escopo da secretaria. Do Sistema Único de Assistência Aham, Social, né? aham. Então, a depender do tamanho do município, a gente tem a previsão e o financiamento para alguns serviços. Uhum. Então, o que que isso quer dizer? Que o gestor, né, o prefeito municipal, quando ele assume, ele já tem que direcionar verbas, alocar recurso para a execução dos serviços. Uhum. E depender do tamanho do município, são os serviços que vão ser financiados e executados. Em Belo Horizonte, felizmente, né, eu sempre digo isso, assim, quando eu morava lá em Poços, né, e estudava sobre assistência social, a gente tinha e tem até hoje Belo Horizonte como uma referência do Sistema Único de Assistência Social no território nacional. Nós temos nomes muito fortes que saem daqui, né, Simone Albuquerque, que deixou um grande legado para nós, ela junto com José Cruz e outras pessoas, fizeram, né, e normatizaram a tipificação nacional da assistência social, dos serviços. Então, Belo Horizonte, ele sempre foi um município vanguarda. Uhum. Ele sempre está à frente pensando alternativas de respostas de políticas públicas na perspectiva do direito. Uhum. E isso é muito importante, né? Quando a gente desloca a assistência social desse locus de caridade, mas numa perspectiva de que o cidadão tem direito à proteção integral do Estado. Entendi. Então, esse ponto é um ponto de base nossa, né? Basilar, assim. Uhum. Então, esse é o ponto principal da assistência social em qualquer território. Por que que isso é importante? Né? E o que isso tem a ver com o envelhecimento Uhum. e com o nosso tema aqui de hoje? Porque, tradicionalmente, se você pega lá, antes de 93, antes da Constituição Federal, o que a gente tinha de ações da assistência social? A gente estava muito ligada à primeira-dama, Uhum. e a primeira-dama puxando pautas e fazendo a caridade, né? Então, a gente vem dessa tradição lá do Getúlio Vargas, dos anos 30, e aí, o que nasce nesse período, né? Que é o que a gente tem hoje aqui. A gente tem os asilos como uma resposta de caridade Uhum. das damas da sociedade, sejam as damas ligadas às filiações religiosas, às igrejas, né? E aí a gente tem tradicionalmente a Igreja Católica, a gente também tem a tradição da religião espírita, né? Uhum. Kardecista, muito Uhum. comum. E aí, a gente vem construindo aquela lógica de asilo, né? Eu lembro quando eu era pequena, lá em Caldas, eu tinha a tia que não casou, Uhum. né? Uhum. Eram muitos irmãos, a tia que não casou, e ela foi para um asilo. E aí eu tenho essa memória de infância, de visitá-la no asilo, e era um lugar, né, muito assustador, aqueles corredores muito amplos, né, em que o idoso, ele ficava à margem, Eu né? ficava lá asilado mesmo, né? Tanto é que esse Asilado. nome realmente, né, tinha hoje tem um peso diferente, né? Exato. E aí o que a gente vem com a Constituição, que a gente vem trazendo o idoso, né? A pessoa idosa hoje, na nomenclatura correta, que a gente não demarca o lugar de pessoa. A gente vai dizer que esta pessoa, ela é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. E a gente vem trazendo um protagonismo para o idoso, que até ali no final dos anos 90, a gente não tinha isso, né? Uhum. E até hoje a gente luta muito com a questão da velhice, porque as pessoas não querem envelhecer, Uhum. né? A Uhum. gente tem todo um A, mercado. a outra possibilidade é horrível, né? Mas Exato. ninguém quer envelhecer de fato. As pessoas querem viver
sem ter a idade, né? Exato. Ou o peso que a idade possa trazer. A gente tem figuras públicas, né, aí na mídia, que se você olha para ela, ela não representa a idade Uhum, que ela tem uhum, pelos procedimentos estéticos, pelo uhum, mercado da estética. Mas envelhecer hoje é um está dado, né? uhum, Por quê? uhum. A sobrevida aumentou. Né? Nós temos aí uma expectativa de vida em torno dos 76 anos. Isso. E eu me recordo também que quando a pessoa chegava a 80, 90 anos, ela tinha atingido sucesso. É. Hoje, só em Belo Horizonte, nós temos mais de 650 centenários. Né? A média está chegando ali a 85, 90 anos. Uhum. Né? E está crescendo cada vez mais, né? O número de centenários no Brasil. Exato. E aí a pergunta vai se ampliando em termos do direito, né? Como vai ser envelhecer? Quais direitos essas pessoas vão ter? E Uhum, essas pessoas esperam qual resposta das políticas públicas para a proteção da velhice. uhum, Porque eu costumo dizer assim, quem que é o idoso hoje? Né? Quando a gente pensava, tem um livro da Gita Grindeberg que fala sobre a reinvenção da velhice e ela vai discutindo muito sobre esse asilamento da velhice. Então, assim, quem eram as pessoas que envelheciam? Se eu te falasse assim, tio Flávio, me monta uma imagem do idoso. Era o idoso acamado, era o idoso na cadeira, isolado, triste, é. curvado, né? E na minha infância ainda esse idoso tinha 50 anos, né? Exatamente. Mas hoje, quem que está tendo 60 anos? É o pessoal que é de 1960. Então, quem que está envelhecendo? É o pessoal da Revolução Hippie, né? Uhum, Do movimento hippie, os punks estão envelhecendo. A população LGBTQIA+, uhum, que não chegava à velhice, está uhum, envelhecendo. As pessoas com deficiência, que também não envelheciam, morriam, né? uhum. Eu tive um primo que tinha uma deficiência, morreu rapidamente, As com pessoas 30 falavam, a anos. síndrome de Down não vai viver muito, Não. né? Hoje a gente tem aí o Mano Down que mostra pra gente um monte de exemplos, né? Nós temos exemplos, né? Nós temos na nossa rede pessoas com deficiência, a população em situação de rua também. Há 10 anos atrás, a média ali era 55 anos de idade, hoje eles já vão para 70 anos. Uhum, Outro público que está envelhecendo. A luta antimanicomial foi muito importante, uhum, né? A gente reconhece todo o esforço, mas as RAPs, né? A rede de apoio primária à saúde mental, né? O que nós temos assim de respostas? Ainda muito pouco. E essas pessoas também estão envelhecendo, uhum. né? Então, um público que não envelhecia está envelhecendo. E é um público que eu brinco assim, né? Se você vai falar com um idoso que participou do movimento hippie, ele não quer só comida, né? Uhum. Ele quer comida, ele quer bebida, E diversão, direitos. artes e direitos, né? Então, a gente está caminhando para um momento de ter outras ofertas de políticas públicas no sentido que o idoso possa escolher como ele quer viver a velhice, Que né? seria o mais adequado. É. Isso, exatamente. E sair dessa lógica de que os asilos Uhum, sejam a única resposta do Estado para proteger este idoso, uhum, uhum, né? E aí, assim, a velhice é um tema que esteve sempre presente na minha vida, assim, eu tenho verdadeira paixão em estudar o envelhecimento, porque em contraponto a essa história da minha tia, eu tive um bisavô. Meu bisavô, eu convivi com ele até os 21 anos. E eu participei de todo o processo do cuidado, porque a minha avó era a principal cuidadora dele. Então, assim, estar cercada de idosos faz parte da uhum. minha vida. E a minha avó se dedicou ao cuidado dele interinamente, assim, né? Então, ela era responsável pela alimentação, pelo banho, pelo autocuidado, até ele virar a óbito, né? E o quanto isso é importante, né? Do idoso poder ter o direito de ser cuidado pela sua família, de Uhum. preservar os vínculos familiares, o quanto que isso foi benéfico, inclusive, para o processo de demenciamento que ele teve, né? Uhum. Então, quando eu venho para cá, né, para quem vai pensar em ofertas de políticas públicas para a comunidade, né, para o município como um todo,
é uma pauta que eu levanto do idoso ter o direito também de ser cuidado pela sua família, né? Então, nós também estamos num momento muito importante das políticas públicas em que o Estado, ele não só pensa em ofertar o acolhimento institucional, breve e excepcional, porque o foco da assistência social é sempre o quê? A matricialidade sociofamiliar. A gente reconhece... Fala o que é isso, matricialidade, A gente reconhece os vínculos familiares como a principal teia protetiva do indivíduo, né? Essa família, funcional ou disfuncional, o indivíduo dentro dela ele se sente mais potente, mais protegido e ele pode dar conta de superar as suas vulnerabilidades. Então, o que a assistência social faz? Ela investe e potencializa a família que já está minimamente funcional. Aquelas que apresentam alguma disfuncionalidade na dinâmica, a gente tenta ali, com o apoio, né, da equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais, trazer respostas e construir conjuntamente alternativas que possam, de alguma maneira, reorganizar dentro da própria dinâmica familiar aquela família, para ela se tornar protetiva. E a assistência social prevê que só nos casos em que a família não está ainda neste ponto de se reorganizar, em que ocorre mesmo, a violência é tamanha, que os vínculos negligência, né? Mais que isso, a negligência ainda é um ponto que a gente consegue restaurar, Entendi. né? Com algumas ofertas que a gente tem, que aí eu vou explicar melhor. Mas quando, de fato, a violência está instaurada, que o conviver traz muito mais prejuízos do que retirar, é que a gente faz a retirada. Entendi. E aí, o que nós temos hoje na tipificação são essas unidades de acolhimento para pessoas idosas em situação de violência que precisam ser retiradas do convívio familiar para que a gente possa protegê-las e, ao mesmo tempo, tentar ali fortalecer essa família. Então, o que nós temos? Por exemplo, olha, Patrícia, eu tô com um idoso na minha casa e ele tá tomando muito meu tempo. E eu não consigo nem marcar para mim uma consulta médica, eu não consigo mais fazer minhas coisas, eu tô muito sobrecarregada. O que eu faço? Nós temos uma resposta única em Belo Horizonte. Por isso que eu digo que Belo Horizonte é um movimento de vanguarda. Para essas famílias, nós temos o programa Maior Cuidado, que está vinculado ao CRAS, né, ao Centro de Referência de Assistência Social. Então, se você mora numa área CRAS, né, se você vive essa situação de uma sobrecarga em razão do cuidado do seu familiar, procure o CRAS, peça a avaliação da equipe técnica, porque a gente pode ofertar um programa Maior Cuidado, que é um cuidador que vai estar na casa do idoso para ajudá-lo ali nas atividades de vida diária e dar esse respiro para o seu cuidador principal, né? Então, no CRAS, a gente tem a oferta... Que ainda vale manter os vínculos da família e não quebrar, romper esses vínculos, exatamente, né? O vínculo ainda não está rompido. Exatamente. Porque tem casos de rompimentos de vínculos que vocês vão para... É uma lógica de sistema que vai agravando. E vale dizer, tio Flávio, que o programa Maior Cuidado acabou de ser premiado como uma das melhores iniciativas na área em São Paulo, e nós já estamos indo para o governo federal como modelo a ser ampliado da Política Nacional do Cuidado para outros municípios no país. Para além disso, aí tem um outro caso. A pessoa que mora comigo, meu pai, minha tia, minha mãe, está ficando muito sozinha, está muito na televisão, eu queria uma atividade para ela. No CRAS também nós temos os grupos de convivência, né? Então, que a pessoa que ainda tem uma mobilidade, que pode se deslocar, ela participa ali. Nós temos, né, as atividades psicossociais, né, socioassistenciais com essas pessoas idosas, para que a pessoa também se insira ali na comunidade. Então, são as duas principais ofertas que a gente tem na atenção básica, né, que a gente chama, na proteção social básica. Mas aí eu tenho, estou lá com a minha... Com o meu idoso, né, com a minha mãe, meu pai, enfim, quem esteja da minha responsabilidade. E aí, o cuidado está me levando à negligência. Eu não consigo dar um banho, eu não consigo manter a medicação,
Por quê? Porque geralmente a cuidadora é uma mulher, Uhum. mais ou menos ali de 50 anos, 55 anos, com os filhos e netos e com os pais, os Uhum. A geração descendentes sanduíche lá. e os ascendentes. Uhum. Então eu tô tão sobrecarregada que eu acabo negligenciando a saúde da minha mãe ou do meu pai, não porque eu quero, não por isso, Uhum. mas porque eu não estou dando conta, né? Então, aí a gente pode ampliando a oferta, e aí no CREAS, né, se o nível de negligência, pode ser que o idoso tenha ficado muito tempo sozinho, não está tomando um banho, não está tomando a medicação, nós temos o SPEPT, que é o Serviço de Proteção para a Pessoa Idosa em situação de negligência, nesse sentido. Então, nós vamos continuar colocando um cuidador, né, não Uhum. em tempo integral. Ó, já está acabando, né? Mas a gente vai estender mais uns 5 minutinhos, tá, produção? E aí a gente então vai ter lá, né, esse cuidador não em tempo integral, aí o CREAS vai definir, e vai dar esse apoio para a pessoa. Agora, histórias muito comuns que chegam para nós, né? O que vai para acolhimento institucional, Patrícia, então? Sabe aquele pai? Muito comum. Aquele pai que tem uma trajetória de violência em que agredia a mãe, que agredia os filhos, que fazia uso abusivo de álcool ou outras drogas, que acaba deixando a família, né, e abandona os filhos e vai embora. Essa pessoa, quando envelhece e retorna para o núcleo familiar para pedir o cuidado, o que acontece? O vínculo já tinha sido rompido. Uhum. Uhum. Então, a família, os filhos, não conseguem dar conta de cuidar dessa pessoa idosa. Né? Isso acontece com a mulher também, né? As mulheres que acabam abandonando os filhos. E que não é só esse caso também, né? Tem vários. Esse é um exemplo que você está dando. Tem vários outros casos. Não é só sobre a violência ou sobre. Mas é que os vínculos estão rompidos. Eu vou por esse caminho, Uhum. né? Uhum. O que acontece? Muito comum também, o pai que abusou sexualmente das filhas ou dos filhos, quando retorna, né, na velhice, é muito difícil para os Não é filhos aceito. exercer o cuidado. Por quê? O cuidado passa pelo afeto. Uhum. Né? Uhum. O cuidado, ele tem um afeto. E se eu sigo, né, a lei seca e falo, não, é obrigação da família, ela vai ter que cuidar, eu corro o risco de fazer que este filho, que deveria ser protetivo, se tornar o agressor. E nessa etapa da vida, quem foi o agressor será a vítima. Então, o que a gente faz? Como medida excepcional, a gente acolhe geralmente essas pessoas. Esta seria uma demanda clássica para o acolhimento institucional. Mas o que tem acontecido, tio Flávio? Vou voltar lá no começo da conversa. Desde lá dos anos 2000, a gente sabia do boom populacional. A gente sabia que a população ia envelhecer, ia ter a inversão da pirâmide e a gente ia acabar tendo mais idosos do que jovens. Mesmo sabendo disso, as políticas públicas acabam não se preparando no tempo que deveriam. E o que aconteceu? Então, o acolhimento institucional da assistência social, que deveria ser para este público que está com o vínculo rompido, está se tornando a única resposta do Estado para o cuidado da pessoa idosa. Então, hoje, o que nós temos de demanda na rede são pessoas que querem cuidar dos seus pais ou da pessoa idosa que está sob sua responsabilidade, mas não conseguem, porque elas têm que trabalhar. E aí o que acontece? Elas têm uma opção, uma escolha que não dá para fazer. Ou eu trabalho para manter, ou eu peço para acolher o meu pai. E aí elas vêm procurar a assistência social. E, infelizmente, nós não temos capilaridade, né, para assumir essa demanda. Volume, né? E nem só isso, nós não temos equipe técnica, porque são pessoas, geralmente pessoas idosas, com muitas complicações de saúde, demenciadas, ou com úlceras, em tratamentos renais. Tem casos de pessoas que estão no hospital e o hospital já falou que não tem jeito mais, que tem que sair do leito. Exato. E aí a pessoa não trabalha o dia todo, não consegue ficar com aquele familiar e ele não tem onde colocar, não tem como pagar um leito. Exato. O que ele faz?
Pois é esse o problema que nós estamos debatendo. O que que acontece? As nossas unidades hoje de acolhimento, como elas foram pensadas para este público em situação de violência, nós não temos enfermeiros, nós não temos médicos e nós não temos nenhum profissional que possa fazer o cuidado de saúde. Então, se você for procurar o CRAS ou o CREAS e tiver a negativa, é porque talvez, né, o idoso, a pessoa idosa sob sua responsabilidade, está com um quadro tão complexo de saúde que nós não damos conta. Nós não damos conta de ofertar. E o nosso serviço não é barato. O acolhimento institucional da pessoa idosa custa para o município 906 vagas anualmente 37 milhões de reais. Porque tirar a pessoa da sua casa é caro. Né? Ao passo que o financiamento do maior cuidado é muito mais barato. Então, o que nós temos discutido, tio Flávio? E aí eu trago uma grande novidade, novamente, Belo Horizonte acompanhando respostas em políticas públicas, é pensar o acolhimento familiar para a pessoa idosa. O que é isso? Olha só, eu gosto do meu pai, não tive nenhum problema com meu pai, mas eu não dou conta de cuidar. E aí, o que eu vou fazer? Né? Por favor, prefeitura, né? Por favor, Estado, me ajude. Então, nós fomos visitar, viu, tio Flávio? 3 modelos de experiência, Curitiba, Caxias do Sul e Itabira, em que a prefeitura paga um subsídio para o seu familiar cuidar do seu idoso e a pessoa continuar na sua casa. Maravilhoso, não seria? Seria, e isso já pode se tornar realidade. Eu não sei se eu posso te dizer o nome do vereador, né? Você me diga. Pode, para mim não tem problema nenhum. Não? O vereador Arruda lançou agora no começo do mês, colocou um projeto de lei 655 de 2026, que institui a política municipal do acolhimento familiar em Belo Horizonte, prevendo um subsídio para as pessoas que queiram cuidar do seu idoso. O que isso diz, tio Flávio, em números? Hoje eu falei para você que 37 milhões financiam 906 vagas. Se eu faço um subsídio de R$2.000, sabe quantas famílias eu consigo potencializar, que eu consigo cuidar? 18.500 famílias. Qual vai ser o impacto subjetivo? Imenso, né? Qual vai ser um impacto psicossocial para essas famílias? Nem financeiro apenas, não, né? Não é financeiro. O direito do idoso permanecer com a sua família e ser cuidado pelos seus é mais que um direito à vida. É um direito a morrer com dignidade, né? Então... A gente fala de temas aqui que estão pesados, né? Porque assim, quando a gente fala de morrer com dignidade, é porque é o processo de todos nós. Todo mundo que está aqui vai passar por esse processo. Então parece bruto, né? A gente falar isso, mas não é. É pensar na vida, no processo que vai do nascimento à morte. Né? E por que eu falo direito a morrer à dignidade? Os casos vão nos marcando, porque a gente lida com casos muito emblemáticos. E um dos casos que me marcou, assim, profundamente, foi de uma idosa que disse para mim, eu prefiro morrer do que continuar aqui no acolhimento, né? Ela queria voltar para casa, né? Ela queria estar em casa. E aí, o que a gente ainda traz tradicionalmente, às vezes, é pensar que o lugar da pessoa idosa é estar na instituição, né? E o direito da pessoa idosa é viver o último ato, né? Tem um poema, né, que vai dizer assim, chama Instantes, e ele é a abertura do livro do Rubem Alves, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. Em que ele olha, ele vai falando que se pudesse voltar para viver a vida, ele iria fazer mais coisas e mais coisas, mas que agora ele já chegava aos 80 anos e não tinha mais tempo. Isso o Rubem Alves escreveu no início dos anos 2000. Só que agora, em quase 2030, a gente chega aos 80 podendo viver mais 10, mais 15 anos. E a gente ainda pode fazer mais coisas. A gente pode redescobrir atividades de prazer. A gente pode acrescentar vida aos anos e ter a longevidade que tanto você defende. Bom, a gente tem muita coisa para falar. Eu gostei muito dessa sua linha de explicação, porque já tira muitas dúvidas, né?
As pessoas que quiserem saber mais, que elas quiserem mais informações, a quem elas devem buscar? Vai direto ao CRAS? Faz contato com a Exatamente. prefeitura? Isso. Na dúvida, procure o CRAS ou a sua regional de referência, né, Uhum. pelo serviço da assistência social, que certamente eu vou ter um colega muito bem qualificado para atender e explicar direitinho para vocês. Então lá as pessoas vão dar as explicações, né? Exato. Há casos que têm negativas, né? Como você Exato. falou, mas ali vai ser explicado o porquê dessa negativa, né? Exatamente. Aí a gente tem que pensar o que faz a partir daí, né? Buscar novos serviços e novas possibilidades para as pessoas idosas. Ok. Olha, nós ultrapassamos o nosso tempo, mas eu acho que foi por uma razão extremamente importante para a gente poder falar sobre tudo isso. Patrícia, obrigado pela sua presença aqui. Esperamos para não só falar de violência, mas falar de outros projetos. Esse espaço também está aberto para vocês, tá? Eu agradeço. Obrigada e até a próxima. Gente, ficamos por aqui e nos encontramos em outro episódio. Até mais.